A rainha ia acima de uma elefanta, só com 40 ou 50 homens belos consigo, e todos tão cortados do medo, que aqui acabei de entender, de todo que os inimigos tomariam sem falta nenhuma aquela terra com muito pouco custo. Afirmo-te, meu bom amigo, toda esta noite sonhei que desse a fortaleza del Rei de Portugal. Meu Senhor, vinha todo este bem que tenho diante dos meus olhos, com o qual espero em Deus defender minha terra, para com ela fazer muitos serviços como fiz até agora, e que os capitães passados de Malarca serão boas testemunhas. Quem dizem bem mar, ou todos que lhe especularem, terão ver qual ficaria Manuel de Sousa com a sua mulher e aquelas ilhas, quando se visse em Manaus, em Cabo Boa Esperança, sem leme, sem mares, sem velas, nem de que as poder fazer. E já naquele tempo trabalhava no alcance e fazia tanta água que houveram por menor remédio para não se irem a fundo a pique, cortarem machos da proa que lhes fazia abrir a nau. A nau tinha já 2 cobertas cheias de água, o que nos remete então em confusão. E começaram a dizer que era de se aguardar mais,
pois, segundo já estava, não tardaria muito em seu fim, que nem ele pudesse escapar. Outros eram de outros. Os 17 dias que ali estiveram, acometeram a trincheira com tantas invenções e artifícios de guerra que um duque engenheiro conseguiu trazer-lhes inventava que a maior parte dela ficou derrubada no chão, arrasando as principais das forças da banda sul, e um lance plano de terra plana que a mão de couraça assegurava a entrada do rio. E sempre os ventos resistiam com tanta força e tanto ânimo que os inimigos perderam os seus 2.500, todos consumidos a ferro e fogo. Fora os feridos e queimados, que eram em maior quantidade, que depois morreram ao desamparo. Todas essas padecentes, ou a maior parte delas, eram de idade 17 até 25 anos, e todas muito alvas e muito formosas, com os cabelos como madeixas de ouro, as quais iam tão fracas e tão fora de si, que em cada pregão que ouviam, iam esmorecidas em terra. É que outras mulheres que levavam sobraçadas acudiam com esforço de coisas doces, de que as tristes faziam bem pouco caso, pois nesse tempo iam tão despassadas, quase não podiam os telegremas lhes iam dizendo, mas que somente algumas vezes, ainda que poucas, levantarem as mãos ao céu. O mercador que me trouxe mandou ver que faria dar 60 cruzados e 2 peças de damasco da China. Ele mandou, em nome de El Rei, dar os direitos de sua fazenda, que vivia na Alfândega, que seria quase ao distante. Em coisa nenhuma foi feito no agravo. Logo ficou muito satisfeito com ele e se deu por bem pago o negócio que fizeram comigo. Amigos, mandou o capitão agasalhar casa de um escrivão da feitoria, ser casado de terra e me parecer que aí seria mais bem provido que em outra de uma parte. Ou na verdade, O nosso capitão-mor tentou então queimar-se a galera e lançou-lhe para dentro 5 panelas de pólvora. Tendo já começado a tirar fogo no topo, eles, como homens muito esforçados, o conseguiram apagar em muito pouco espaço de tempo. Porfiando ainda que não se brincar de fossa, os inimigos separaram uma peça grande, que, segundo a forma de flor, parecia ser camelo de marca maior, o qual, esperando com uma rosa pera, nos matou logo 6 homens, com os quais foi Diogo Vasco, filho do capitão-mor, e feriu mais 15 ou 16. Com que de todo ficámos desbaratados. E embargando-se na lancheira de guerra, se partiu, e o foram acompanhando 10 ou 12 balões até a ilha de Vigo. E estava dali pouco mais de meia légue, onde Bendal de Malaca, que é o supremo comando, não é o rei na justiça dos mouros, foi mandado Pedro Faria, que lhe fez um grande banquete ao seu modo, fechado com charamelas, trombetas e atabalos, e com músicas de boa fala portuguesa, harpas, dançainas e violas de arco, que lhe fez meter o dedo na boca, que entre eles é sinal de grandíssimo espanto. A isso, o capitão-mor respondeu com palavras prudentes e de cortesia, dizendo que beijava as mãos a Sua Alteza por tamanha mercê e tão bom conselho, mas que quando acometeram os turcos, por nenhum motivo deixaria de o fazer.
pois não era costume dos portugueses deixarem de pelejar por medo dos inimigos serem muitos ou poucos, pois quanto mais fossem, tanto maior seria a perca deles. Com essa resposta, foi despedido Gramané, a quem o capitão Mor deu uma peça de chamalote verde e um chapéu forrado de cetim carmesim, com o que se foi muito contente. Ficar, ser as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade. É sempre uma memória, Ficar, é sempre uma memória, é sempre ter as moradas da saudade, confia feito de bem. Ficar, de ser as malhas da saudade. Quem fica de paz entre os pássaros e o céu, fica quase em alvoroço e a água em tempestade. E se os cânticos reflões, seduções doces cordiais, os pássaros vão ao céu desesperado. Ficar é sempre uma memória, é sempre ser as malhas da saudade, com filhos feitos de dois tempos. O que é que vocês viram? Olha, desculpem lá. Quem quiser falar, põe o dedo no ar e fala, está bem? O que é que vocês viram? Olha, ouviram aquela parte do dedo no ar? Diz, Lourenço. Todos tinham uma cor diferente. Boa. E imitavam-se. Diziam outras coisas. Os textos que os vossos colegas disseram, perceberam alguma coisa do ambiente, do contexto? Seriam textos relativos a quê? À altura das descobertas. Muito bem. Posso então dizer que são textos retirados ou da história trágico-marítima ou da peregrinação. Portanto, textos da altura das descobertas, como disseram muito bem. Depois o Lourenço já disse que tinham cores diferentes. Mais. Martim, Enzo, diz. Pareciam que estavam a fazer o ritual. Parecia que estavam a fazer um ritual. Mais. Gabriel. Tinham fios à volta deles. Tinham fios à volta deles.
Estavam ligados uns aos outros. Então vamos lá nós começar a ligar coisas. Já ouvi aqui dizer que eram todos diferentes, mas ao mesmo tempo eram todos iguais, ou não? O que é que tinham todos? A mesma roupa, a mesma bagagem, estavam todos descalços, então eram todos iguais, mas ao mesmo tempo também tinham algo que os distinguia. O que os distinguia era a cor da cara. Então vamos lá juntar isto tudo. O que é que este espetáculo, estes 25 minutos mais ou menos, pretendem transmitir? Só para vos dar mais uma pista. Esta apresentação que nós fizemos aqui foi a partir, imaginem, da história e da personalidade do Padre João Rodrigues, que é o patrono da nossa escola. Já ouviram falar dele? Sabem quem foi? Foi um senhor, escritor,